Na cozinha tem um toca-disco vermelho. Você vai fazer isso aqui lá, ó. Não, você é doido. Não, é só segurar aqui na agulha e rodar esse negócio e tirá-lo. Ah, tá. Da Carantonha me lego a caminhar. Muito mais, ainda mais, 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 muito mais, ainda mais. Na vaca seca, 7 vagens, dá pra lá. Muito mais, ainda mais, muito mais, ainda mais, muito mais, ainda mais, muito mais, ainda mais, muito mais, ainda mais. Depois dos derradeiros cantão do sertão. É porque a gente coloca nessa posição pra tirar, né? Mas a geral olha assim. Mas a gente que é DJ usa só nessa posição pra poder tirar, né? Ah, entendi. Então, eu fazia instalações artísticas, né? Decorações nas festas de músicas eletrônicas de Brasília com o Isant, o André. E dentro desse sempre estar na noite, né, tá fazendo as instalações artísticas, o André me chamou a atenção de que não tinha mulher se destacando na noite de Brasília, não tinha mulher discotecando, e aí ele começou a colocar essa pilha: dona, vamos, o que você não acha de discotecar e tudo? Eu falei: eu acho que é difícil, eu não tenho disco, eu não tenho equipamento, que essa é a primeira, acho que é uma das primeiras perguntas que a gente se faz, né? E aí eu falei: nossa, eu não vou saber mexer. Ele: não, a gente dá um jeito. E o André sempre foi muito, muito bem doidinho, assim, sempre fez tudo muito em cima da hora. E aí eu falei: não, eu lembrei, eu falei: olha, eu tenho um irmão que coleciona discos, que era o Neto, meu irmão, que já faleceu, e eu trabalhava numa loja de instrumentos musicais e, por coincidência, no estoque dessa loja tinha uma vitrola, né? E aí eu falei: vou pegar o acervo do meu irmão todo e vou ver o que eu acho disso. E aí eu falei: nossa, como que eu vou ouvir esses discos? Aí pedi pro meu chefe, que é a Musimed, era a Musimed que eu trabalhava, e meu chefe falou: não, te empresto os toca-discos e você leva e vai escutando o que você tem. E aí eu levei os toca-discos para casa, peguei todo o acervo do meu irmão, tinha desde música internacional, tema de novela internacional, nacional, black music, house music, pro meu irmão escutava de tudo, né? E mais black music. Daí eu falei, levei o André em casa, mostrei todos os discos que tinha, eu falei: nossa, como é que eu vou tocar black music dentro da festa de música eletrônica, não sei o quê. Aí ele falou assim: vamos ver o que você tem, vamos ver o que você tem. E aí ele falou assim: bom, isso aqui é Miami Bass, né? Foram os 2 primeiros discos que eu discotequei na minha vida mesmo. Eu tenho uma foto, eu levantando os discos, né? Ele falou assim: vai pela linha do Miami Bass, né? Aí eu escolhi J.J. Fad e a Salt and Peppa, porque eu me identifiquei, porque eram mulheres, né? 3 mulheres, um grupo de mulheres, e todas tinham aquele style anos 80 que eu achava maravilhoso, né? E através, inclusive, disso eu criei a minha identidade visual na época. E eu comecei tocando Miami Bass, exatamente esses discos, porque o Miami Bass, assim, pela história da música que a gente conhece, é o pai do funk. Então ele tem uma batida, uma mistura meio de hip hop com música eletrônica. E deu super certo na noite de Brasília, porque a galera ficou louca, era uma mina, né? Os toca-discos que eu tinha na época não tinha esse recurso de toca-disco com toca-disco profissional, né? Então eu tinha que, para saber como eu ia tocar, eu marcava com bolinha as músicas, né? Eu não tinha curso de DJ ainda. Então eu marcava com bolinha as músicas que eu ia tocar, e para saber a velocidade, o BPM, eu colocava mais 35, mais na frente da música, né? Saber o tanto, se eu tinha que empurrar para mais, eu botava mais, se eu tinha que puxar para menos, eu colocava para menos.
Na minha cidade, lá em São José da Vitória, lá na Bahia, uma cidadezinha pequena de 5.000 habitantes. Lá tem uma represa, lá onde que é o ponto turístico da cidade. E um dia, eu acho que eu tinha uns 16 para 17 anos, estávamos lá bebendo, né? Que a gente, quando jovem, a gente enchia a cara mesmo. E fomos para casa, fui para casa já no final da tarde, bêbado, lógico. Dormi quando cheguei em casa e lá pelas 9, pelas 21 horas, eu acordei e meu pai estava ouvindo um som muito alto, né? E aquele som me acordou. E ele estava ouvindo Elomar, a música Na Quadrada das Águas Perdidas. E naquela época eu era roqueiro, né? Metaleiro, eu tocava no... Roqueiro não, metaleiro. Eu tocava numa banda chamada Fúria Metálica, Os Adoradores do Diabo, imagine. Era uma coisa muito trash, muito... E tudo, pra mim, meu universo era aquele, né? Então, assim, aos 16 para 17, aí foi quando eu vi o Elomar tocando. Era esse disco aqui, né? Eu levantei, né? Que era do Cantoria, com o Geraldo, o Vital e o Xangai. Para mim, o Cantoria foi um dos movimentos, um dos principais movimentos, para mim o melhor movimento da nossa música nos anos 80. Né? Isso aqui foi uma coisa que para mim é muito especial. E aí eu fui lá ouvir, né, esse disco, eu fui lá e botei de novo o Elomar com aquele violão louco, assim, diferente para mim, né, que vinha do metal, né? E uma voz, assim, uma letra, uma coisa sertaneja, né, do sertão mesmo, né? Não nada a ver com esse sertão daqui dos nossos vizinhos, mas do sertão da realidade sertânica mesmo do povo, assim, e de uma erudição assim fantástica, cara que... E desde então, aí eu passei a estudar ali, foi ali que eu comecei a estudar violão clássico e passei pro... Abandonei totalmente o heavy metal, o metal, e passei para essa coisa aqui, que para mim tem muito a ver, né? O Elomar, que é um disco muito bom, com Cartas Catingueiras, o Elomar com o Arthur Moreira Lima, né? O Passa Lá da Malunga. Esse aqui também é um disco muito bom, que é o Concertão, com o nosso saudoso Paulinho Moura, Heraldo do Monte, também Arthur Moreira Lima. Na Quadrada das Águas Perdidas, que dá título à música que eu ouvi pela primeira vez. Das Barrancas do Rio Gavião. Áreas Sertânicas. O Dos Confins do Sertão, esse disco ele foi lançado na Alemanha, né? Esse foi o disco mais difícil dele, porque ele não existe aqui no Brasil. Ele é um disco que foi feito por um selo alemão. Concerto Sertanejo, que é ele com amigos, né? Fantasia Leiga para um Rio Seco, com a Orquestra da Bahia. Sertânia também, que é O Alto da Catingueira, que também é um disco fantástico, que vem com um glossário, assim, com as partituras do disco. Esse é um disco bem... Esse aqui é um disco que o Xangai canta Elomar, né? O Elomar em Concerto, com regência do Jacques Morelenbaum, fantástico também. Assim. Então, assim, o Elomar é um dos meus grandes mestres assim, da música. A gente tem muita referência, assim, Gilberto Gil, Caetano, Chico, que são aqueles que a gente já nasce ouvindo, que são os dinossauros da nossa música, né? Mas o Brasil é muito rico, o Brasil ele tem uma gama de artistas assim, fantásticos. Foi bombástica a noite, foi maravilhosa, eu tenho uma foto disso, a galera gritava muito, achou o máximo, uma mulher nos toca-discos, né? Então, assim, foi muito emocionante e a partir disso eu fui estudar, porque eu achei que se eu estou entrando nesse ramo, se eu vou levar como minha profissão, eu também fiquei muito apaixonada, aquela noite foi uma energia muito, muito, muito foda, então eu acabei realmente indo estudar e
tentar, né, comprar mais discos para poder me manter, porque naquela época a gente não tinha o recurso muito digital, né? Tinha o CD, mas como eu estudei e o DJ veio do toca-disco, do vinil, eu queria tentar o máximo possível, enquanto eu tivesse financeiramente condições de manter isso. Até porque meu irmão tinha uma coleção muito grande, né? Então, assim, pra você ver, meu irmão tinha... quando eu já estava vindo mais pro... Eu comecei a levar o hip hop para dentro mesmo acabou o meu recurso, meus discos de Miami. Eu comecei a levar o hip hop para dentro da pista de dança, porque... de música eletrônica, né? Porque naquela época não tinha hip hop dentro das festas de música eletrônica, ali no Dulcina, no subsolo do Dulcina, na Fantasy. Eram as grandes festas que aconteciam em Brasília que eu discotecava. 2000, 2003, 2004, mais ou menos. Aí eu comecei a levar o hip hop. E meu irmão tinha essa coleção do Fat Boys, que é bem da hora, assim, né? Então, assim, meus discos estão meio arranhadinhos, porque meus gatos começaram a afiar a unha. E eu comecei a introduzir o hip hop dentro da festa de música eletrônica, que era uma forma que eu tinha de me manter tocando com o disco, né? Já que o acervo do Miami Bass tinha acabado. Que eu mais ouço assim, em casa, vou citar alguns. Coisas do Moacir Santos, né? O Marcos Rezende Index da MPBC também é um disco que eu curto muito. O Vira-Lata do Antônio Adolfo. O Jacarandá do Luiz Bonfá. Esse aqui pra mim é muito especial. Esse aqui, inclusive, foi um presente que eu ganhei recentemente do meu amigo Fabrício Rosendo, que esse é maravilhoso, assim. Vitor Assis Brasil com a gig, que pelo amor de Deus. O Quarteto Novo, né, do Hermeto. O Raulzinho de Souza com o Impacto 8. Esse primeiro do Egberto Gismonti, que eu gosto muito. Essa é uma trilha de cinema que eu adoro, o Bullet, né, do Lalo Schifrin. E esse aqui pra mim é um dos meus favoritos, assim, também da vida, né, assim, esse aqui é Samba Novo, do Edson Machado, que pra mim é o melhor baterista do mundo. Eu acho maravilhoso que seja uma artista antiga e que as pessoas gostam muito, tipo, bem, toca Doris, não é assim como toca Anitta, entendeu? Toca Doris, caralho, toca Doris, maravilhoso. O Muriel Vilela, que é o do 16 toneladas, né? Caetano, Gil, mas eu tento sempre colocar coisas que as pessoas não esperavam ouvir, sabe? Há muitos anos. Aretha Franklin, meu irmão escutava muito também. E Diana Ross, ela com Marvin Gaye. Vocês podem perceber que é tudo música negra,
Então, assim, eu não tenho para onde correr, né? Realmente é uma referência de família, Commodores, que também que é essa linha de black music mais puxado anos 70, mais puxado também meio que pro jazz, pro soul music. Michael Jackson, que é clássico, não tem como a gente não tocar e não ter, porque eu me lembro de estar assistindo o lançamento do clipe do Thriller no Fantástico e morrer de medo daquilo. Então, assim, é toda uma memória de infância, de criação que eu não tenho como negar, né? Daí, quando eu comecei a vir pro Full Force, é umas coisas mais antigas também. Esse Full Force já é mais anos 70, 80, né? Isso que também é acervo do meu irmão. E aí, quando eu comecei a entrar mesmo no rap, na parte dos manos, eu conheci esse hip hop cultura de rua, que tem o Taíde, né? E Taíde é referência total de rap nacional pra gente. Esse é um disco bem raro, é um disco difícil de se achar por aí. E quando aparece, é sempre muito caro. O Manduca é filho do Thiago de Mello, Manauara. E esse é um disco, essa edição chilena. E eu sempre fui louco por esse disco. Assim, eu ouvi, um amigo tinha esse disco na Bahia, e eu ouvi uma vez, assim, fiquei louco, tentei, sei lá, ofereci, sei lá, 30 discos para ele nesse disco, ele não aceitou. E lógico, eu também não aceitaria. E nunca apareceu, assim. Aí um dia um amigo meu aqui do Clube do Vinil, né, da KBC, que é um grupo que a gente mesmo criou, idealizou aqui, se encontra uma vez por mês para encontros vinílicos e gastronômicos, assim, que é bem bacana. E o Hélio apareceu, né? O Hélio Paulo, ele chegou com esse disco, aí me mostrou e falou, cara, eu peguei esse disco, você conhece? Aí eu fiz cara de desentendido, né? Eu falei, não, nunca vi, cara. Isso presta? Aí, como na capa ele tem assim um cabelo meio black, né? Aí eu perguntei, assim, é de groove? É um disco de samba rock? O que é? Aí ele, não, cara, umas musiquinhas MPB, mas assim, talvez até você goste. Então, eu falei, legal, então me presta aí que eu vou dar uma ouvida. Aí peguei, né, e botei lá, eu falei, legal, ouvindo na frente dele, falei, legalzinho. Então, aí eu falei, bicho, não quer fazer troca não quer passar ele não? Aí ele falou assim, troco. Eu falei, o que é que você quer? Ele, nessa coisa do Cartola, né, o Cartola de um tempo pra cá virou moda e tal, ele, eu quero esse do Cartola. Eu falei, leve.
peguei esse vinil e eu achei muito, muito doido essa história de ter o título Orquestra Afro-Brasileira. Eu fiquei muito curiosa. E um amigo meu, o Thiago Jamelão, estava comigo na hora e ele falou assim: nossa, o Emicida comprou esse disco na gringa, eu nem tô acreditando que esse disco tem aqui. Aí eu falei: será que é bom? Porque a gente estava num rolê onde eu não podia escutar o disco, né? E aí nós mandamos mensagem pro Emicida, e o Emicida ficou de cara porque eu tinha achado esse disco lá. E o Emicida falou: fala pra ela, compra, fala pra ela, compra. E tipo assim, é muito da hora, porque são músicas, são instrumentais que tem muito a ver com a história da minha religião, que são instrumentais de músicas voltadas pra Xangô, né? Palmares, né, canto para o Molu. Então, assim, eu já estava começando a dar iniciação à minha religião, que é o candomblé. Então, eu estava muito nessa vibe de estudar músicas de orixá. Então, a história desse disco aqui foi uma indicação do Emicida e eu acabei levando para mim, né? E aí eu fui para São Paulo uma vez e nessas viagens eu já estava comprando vários discos, aí eu vi esse disco assim, falei: nossa, esse disco. Aí o cara: não, é tanto. Mas se você comprar vários discos, eu tinha que ver de presente. Eu falei: cara, eu não quero nenhum daqueles discos, só quero esse. E é um disco maravilhoso, o DVD, que ele faz um show numa prisão, você cultura dele. E aqui, cara, você consegue, além de ser um espetáculo, show, assim, repertório, cara ainda na flor da idade, tocando demais, com uma super banda, você consegue ouvir ele interagindo com os presos, você consegue, no público extremo, todo masculino, aqui você consegue enxergar um pouco na capa, eles sentados aqui, tá vendo? No chão, no pátio lá. E aí você consegue ver quando eles vão anunciar o prefeito que levou o show, aí eles vaiando, aí o Vini amenizando a situação, trocando ideia com os caras, conversando com os caras, e a plateia vibra só, é de arrepiar, cara, só de falar é de arrepiar, é muito bacana. Você perceber, você sentir uma energia de um show que você não tá vendo, mas que rolou lá, entendeu? Você sente na tua pele aquela mesma energia, assim, é sensacional, cara. Muito maravilhoso. Our own beloved Sheriff Woods. Ver a história mais surreal da minha vida, que é a abertura do Racionais, né? 2019 eu fiz a abertura do Racionais, da turnê de 30 anos, né? 3 décadas de Racionais, e eu fui convidada para fazer a abertura em Brasília. Eu fiquei super lisonjeada. E sim, quando eu comecei a gostar de hip hop, eu comprei esse disco. Só que nesse caminhar da minha vida toda, eu tinha perdido esse disco, né? Alguém pegou emprestado e eu não sabia para quem eu tinha emprestado o disco. E eu fiquei desesperada, falei: meu Deus, eu vou tocar com Racionais e eu não tenho disco, eu queria tanto aquele disco. Esse disco hoje custa uma fortuna. Eu falei: nossa, eu queria, e fiz um stories falando que eu ia abrir pro Racionais e que eu queria tanto que esse disco voltasse para minha mão. E o pai do meu filho achou o disco. Achou, claro, né? Não achou numa condição que tivesse muito legal, mas só dele ter voltado para minha mão a tempo do pessoal do Racionais autografar para mim já foi. Algumas músicas ainda dão para escutar. Falta um disco, é um EP que vem 4 vinis, eu só consegui recuperar 3, mas eu consegui que eles autografassem para mim. E tem um título que foi o título assim que eu coloquei nos meus posts no dia que eu discotequei, porque eu fiquei muito emocionada de abrir para o Racionais, e que tudo isso que eu vivi de 20 anos, e hoje eu tenho toda essa independência e todo esse reconhecimento, mesmo com toda a dificuldade que eu tinha para conseguir comprar equipamento, para comprar vinil, para ser aceita pelos manos dentro da cultura hip hop, nada mais poderia ter fechado de uma forma tão foda quanto esse disco do Racionais, que tem o título Nada Como Um Dia Após o Outro.
quando eu conheci o pai do meu filho, ele gostava muito, ele amava muito Tupac, foi ele que me apresentou Tupac, né? E ele é MC e ele escutava muito Tupac e eu acabei gostando muito e ouvindo muito, então assim, não tem como não ter uma história romântica e não falar do que é mais romântico do que a história do meu filho na minha vida. Então ele me deu o meu filho, ele me deu o meu filho e é isso, a gente vivia ouvindo, enquanto o meu filho não viesse, a gente ouvia muito Tupac juntos. E é isso, assim, hoje a gente não tá mais junto, a gente já tá separado há muitos anos. Hoje eu tenho várias histórias românticas de amor voltadas para a música, mas é tão de amor que eu dei esses discos. Então, assim, eu não tenho esses discos porque eu gosto muito da pessoa. Eu não posso falar quem é, porque eu não tenho um relacionamento com ela, mas é uma pessoa que eu amo realmente. E amo tanto que essa pessoa hoje tem esses discos, assim. Então eu dei pra ele os discos do Wu-Tang Clan, que eu vou assistir o show agora em abril. Eu dei pra ele os discos do... Foi muitos discos que eu dei pra ele. Eu dei pra ele os discos do... Eu tava falando com você até de quem foi do Prince. Eu dei pra ele discos, nossa, eu dei muito disco pra ele, então assim, o amor fez com que eu me desapegasse do disco e desse pra ele, porque ele começou a colecionar vinil, então assim, eu gosto tanto dele, que eu resolvi dar. Hoje ele é mais do que qualquer amor, ele é meu amigo, a gente conversa horas sobre músicas, a gente tem uma sintonia de música surreal, ele não é DJ e ele conhece muito mais coisa do que vários DJs, e ele tem um acervo maravilhoso, que foi eu que dei de presente pra ele. Então assim, é hip hop mais voltado ao hip hop underground. Ele veio na minha casa, eu presenteei ele com vários discos. E eu espero que meu filho não esteja com ciúme desse momento. Mas é isso, assim, eu não tenho como mostrar as capas pra vocês, porque as capas estão com ele, os discos estão com ele. E eu acho que pra eu até falei isso pra ele, a partir do momento que a gente não ficou mais, eu falei pra ele, não tem amor maior pra um DJ do que dar os seus próprios discos pra outra pessoa. É isso. Que eu tenho vários, inclusive, que tem o nome do meu irmão, mas é de dance music, então assim, eu não escutava muito dance music, então eu acabei colocando aqui de uma forma que eu sempre olhe pra cá e olhe e leio o nome dele, lembro dele. Ele pediu muito, muito na vida dele que eu gravasse. Ele tinha muito orgulho que eu estava sendo DJ, que eu estava tocando um acervo dele, que eu estava me dando super certo na minha carreira. Ele era muito feliz com isso, porque ele tinha muito disco, ele era muito apaixonado por música. Ele ver uma irmã se tornar DJ, para ele foi um baita de um orgulho, assim. Ele sempre falava assim pra mim, mana, grava todos os meus discos em CD pra mim, porque eu não vou ter mais como ter esses discos. E eu vivia enrolando, falando, ai, tá bom, irmão, um dia eu gravo. E acabou que a correria da vida fez com que eu não gravasse pra ele. Onde ele estiver, ele vai saber que, independente de não ter gravado pra ele, isso vai seguir comigo pro resto da minha vida, porque eu tenho muito amor por ele ter me deixado esse acervo e confiado em mim pra deixar tudo isso, né? Nós que nem sabemos quanto nos queremos,
que nem sabemos tudo que queremos. Como é difícil o desejo de amar. Você que nunca soube quanto eu quis, que não me coube, não me viu raiz, nascendo, crescendo nos terrenos seus. Eu na janela olhando a lua, perguntando à lua onde você foi amar. E nós que nem soubemos nos querer de vez, estamos sós laçados em dois nós. Um que é meu beijo, o outro é o lábio seu. Não sei sair cantando sem contar você, que eu sei cantar, mas conto com você. Que eu vou seguir, mas vou seguir você. Queria que assim, sabendo se a gente se quer, queria me rimar no seu colo, mulher, vencer a vida de onde ela vier.